Passado para a gente dar uma olhada nas páginas de 14 a 22, que são os textos complementares do livro Introdução à Sociologia, de Pércio Santos de Oliveira. E aí, na página 14, a gente começa com um texto falando sobre o sociólogo quando ele foge do senso comum e ele capta tendências. Qual seria o interesse do sociólogo, de acordo com o texto que nós temos aqui, extraído e adaptado no livro dele? Ele diz o seguinte: indivíduos em todo o mundo vivem em grupo e as consequências da vida em grupo são objeto do estudo da sociologia. Então, o objeto do estudo da sociologia é o quê? São as consequências da vida em grupo. Tudo aquilo que se desdobra pela vida em grupo é o objeto de estudo da sociologia. Então, por mais que a gente possa falar de indivíduos, a sociologia não está tratando de psicologia, ela não está falando de uma pessoa, ela não está falando, né, de antropologia no geral, sobre especificamente a cultura de um povo, mas ela está falando sobre o que acontece nos grupos sociais. O que acontece nas comunidades, nas sociedades, o que acontece no relacionamento entre os indivíduos, certo? E aí, o interesse pelos grupos é o que diferencia a sociologia dos outros cientistas sociais, né? Os sociólogos, perdão, dos outros cientistas sociais. Entre outras coisas, nós podemos observar que os sociólogos eles querem saber por que grupos como a família, a tribo ou a nação sobrevivem através dos tempos e até mesmo durante as guerras ou revoluções. Porque a gente observa, né, que as famílias elas vão resistindo, as nações elas vão resistindo. O que mantém essa sociedade? O que mantém esse grupo? O que mantém essa comunidade? O que faz isso continuar existindo? De vez em quando a gente escuta, né, muitos sociólogos estudando os neopentecostais. Os cristãos do protestantismo de missão, né, que são o que a gente chama de históricos ou tradicionais, parece que não são muito atraentes aos sociólogos. A gente observa que os protestantes de cunho pentecostal também não chegam a ser tão atraentes, mas os neopentecostais, vira e mexe, né, volta e meia, eles são alvos de algum tipo de pesquisa. Por quê? Porque eles são um tipo de cristianismo diferente e produzido em terras brasileiras, de certa forma. Então a gente observa que assim, a fusão de vários elementos, seja do protestantismo, no aspecto de missão ou pentecostal, juntamente com os elementos das matrizes religiosas do Brasil, né? Então a gente verifica alguns elementos que, se você olhar com certo cuidado, você vai perceber alguns elementos relacionados aos índios, aos negros e aos portugueses do Brasil colônia, em relação, por exemplo, o poder do líder espiritual. Vê se não lembra, muitas vezes, algumas coisas de religiões dessa terra aqui. Se você pensar na questão do poder dos objetos, você pode achar estranho, mas tem muito crente que acredita em objetos. Eles dizem que não, mas de certa forma sim, né? Você vai reparar que às vezes até mesmo num ambiente evangélico vai ter gente que não deixa o chinelo desvirado. Então, assim, virado, perdão. É virado ou desvirado? Sei lá. É virado, né? E aí, desvirar é para a mãe não morrer. Aí nesse caso, então a gente, por exemplo, embora a gente possa achar esquisito, né? Porque não há uma explicação plausível para isso, mas há na matriz religiosa brasileira essa atribuição de poder a objetos. E isso, de certa forma, influencia o nosso ambiente religioso. Se você observar, o protestantismo mesmo, ele não é uma coisa muito atraente para o brasileiro, porque ele nasce, né, num ambiente europeu, num ambiente de abstração, de reflexão, de aridez, né, de racionalismo. E o que acontece?
O pentecostalismo ele já surge numa época em que a gente dá um pouco mais de vazão às emoções, aos sentimentos, o que de certa forma é meio distante, né, na influência racionalista que se dá no protestantismo. Enquanto no neopentecostalismo a gente tem uma coisa mais relacionada às sensações, às impressões, tanto que até mesmo numa questão de lugar hermenêutico de sentido, você vê que lá no passado a ênfase era muito grande em relação ao texto. O que o texto diz, e aí a gente vai para a gramática, a gente vai para a história daquelas palavras e tudo tal. Hoje a gente tem uma perspectiva mais semiótica. O sujeito que de alguma forma ele coloca sentido naquilo que está sendo lido, né? E isso parece ser mais próximo da realidade brasileira e pós-moderna. Claro que assim, boa parte dessas coisas tem a ver com as minhas inferências, não são nem tanto propriamente aqui do texto, né? De vez em quando eu viajo, mas eu vou voltar. E aí a gente observa aqui, né, que os sociólogos eles ficam tentando entender por que esse negócio surge, por que esse negócio dura, né? Há um tempo atrás, um filósofo, né, como meu filho gosta de ouvir, o Friedrich Nietzsche, né? Esse camarada estava dizendo que Deus estava morto, né? Não necessariamente o Deus, né, ser sobrenatural, soberano, mas naquela perspectiva mais metafísica, né? O Deus cognoscibilizado, ou seja, aquele que a gente traz para nossa compreensão. Pegando o pensamento do teólogo Paul Tillich, né, ele fala que Deus é símbolo de Deus, ou seja, Deus ele é aquele inominável, mas a teologia ela atribui nome a ele. Então Deus é aquele que é o totalmente outro, mas o teólogo ele encontra algo, né, de acordo com a sua compreensão, e ali ele vê o Deus da revelação bíblica e cristã. E o que acontece? Quando nós corremos o risco, né, de estarmos sendo idólatras, usando o próprio nome de Deus, quando muitas vezes Deus se reduz ao nosso discurso ou à nossa capacidade de compreensão sobre Deus. Eu não sei se está dando para entender, porque o que acontece? De repente eu posso estar pintando um Deus ranzinza, um Deus chateado, um Deus iracundo, um Deus zangado, um Deus exigente, por causa da minha interpretação de Deus e não necessariamente por causa de quem Deus é. Ou, o que é a interpretação mais comum nos dias de hoje, é um Deus bonachão, né? Aquele Deus, como diz a música do Biquíni Cavadão, né? Eu quero ir até as portas do céu, né, para puxar as barbas de Deus, né? Então, Deus é aquela pessoa, né, que a gente senta no colo dele, puxa a barba dele, mexe na bochecha dele, que lembra tipo um Papai Noel. Afinal, Deus é amor, né? Então, enquanto há um tempo atrás se falava muito do Deus fogo consumidor, né, do Senhor dos Exércitos, o Jeová Serol, né? Enquanto tinha um negócio desse, hoje a gente, né, já tem o Deus paz e amor, né? O Deus, né, que assim, oh meu filho, que isso, né? Eu gosto de você e tal. Então, assim, se você observar bem, isso tem muito mais a ver com a nossa interpretação do que necessariamente com quem Deus é. Antes que você me pergunte, tá, então, professor, quem é Deus? Bem, a gente vai experimentando e de acordo com a nossa percepção a gente vai conhecendo. Agora, o próprio apóstolo fala, agora eu vejo em parte. Né? E como nós vemos em parte, nós temos que ter cuidado na hora de absolutizar, né? Então daí a gente observa que assim, os sociólogos eles não estudam necessariamente o sagrado, eles estudam os fenômenos, né? Porque a metafísica é uma compreensão nossa, nós cremos que Deus está atuando. O sociólogo, como cientista, ele está vendo o que está acontecendo na comunidade. É como, por exemplo, um crente pentecostal, né, tipo o reteté mesmo, tal, aquela coisa, ele vai estar lá, ele sente o mover, ele rodopia, ele marcha, ele faz, acontece. E o que está acontecendo com ele ali? Ele
está tendo certeza absoluta, né, de que o Espírito Santo está agindo nele, ele está marchando com o varão, a glória está descendo e assim por diante. O sociólogo não vê assim. O sociólogo está simplesmente vendo aquela experiência. Ele está anotando o êxtase que está acontecendo na comunidade. Então ele não está necessariamente entrando no mérito se é Deus ou se não é. Quem geralmente está discutindo se é Deus ou se não é, são os apologistas cristãos, que vão para o Facebook para zoar o cara que rodopia, né? Ou que vai para o Facebook para dizer que o outro é frio e gelado, não tem experiência com Jeová e não sabe o que é o mistério de Deus. Então, quem faz isso é o teólogo. E quando eu falo teólogo aqui, eu não estou falando do teólogo profissional, não estou falando do teólogo fenomenológico, não estou falando do teólogo confessional, eu estou falando daquele que pensa acerca de Deus e das coisas relacionadas a Ele. É disso que eu estou dizendo. O sociólogo não, ele está estudando por que essa sociedade consegue continuar, né? Como é que alguém, né, que faz faculdade, que faz engenharia, é mestre em matemática, ele consegue acreditar no Taramanaia e no Balabalá? Como é que ele consegue isso? Né? Como é que, por exemplo, de repente, um promotor, um juiz, ele consegue acreditar que aquele texto escrito ali é palavra de Deus? Né? Então eu peguei tanto o pentecostal raiz, como peguei o tradicional, né? Então, de chegar e olhar assim e discutir, mas como é que pode, né? O camarada que ele discute no seminário, na academia, a existência do diabo, se existe, se não existe, mas ele na hora que ora, ele expulsa, mesmo ele lá estudando, entendendo que pode ter uma influência do contato dos judeus com os persas, né, e tal, e aí eu não sei se dá para você perceber que assim, a perspectiva do sociólogo é analisar o grupo social, né? Como é que eles existem, como é que eles persistem, por que esse grupo não acaba, né? Então, Deus está morto? Parece que não, né? É o que Rubem Alves vai falar no seu livro O que é Religião, né? E aí, diante desse caso, a gente tem a seguinte pergunta também, né? Por que um soldado deve lutar e enfrentar a morte enquanto poderia se esconder ou fugir? Por que um homem se casa e assume responsabilidades de família quando poderia, com a mesma facilidade, satisfazer seus impulsos sexuais fora do casamento? Então você verifica, enquanto de repente a gente tem um cantor, né, já falecido, que cospe na bandeira do Brasil, você tem num show, diga-se de passagem, você tem brasileiro que se naturaliza americano, norte-americano, né, estadunidense, e se alistam no exército dos Estados Unidos para ir na guerra, né, contra o Bin Laden. E aí você fala assim, caramba, a gente aqui, né, não se esforça para carregar uma bolsa de compra para uma moça grávida, mas quando a gente está num outro país, a gente está disposto a morrer por uma pátria que nem é nossa. Então, o que faz com que as pessoas elas valorizem tanto uma coisa e não a outra? O que faz, né, com que um camarada ele decida ficar ali casado com aquela moça bonitinho, ou aquela menina, né, ficar ali casada bonitinha com aquele rapaz, quando eles podem de repente trocar de parceiro para lá e para cá? O que faz a gente manter uma família quando a gente tem os impulsos animais de querer fazer sexo para tudo quanto é canto, com tudo quanto é gente, né? E aí, diante de uma situação dessa, é uma palavra hipotética, tá, gente? Não estou dizendo que vocês estão querendo isso não, por favor, amigo. E aí, nesse caso, né, antes do debate começar, e aí, diante de uma situação dessa, né, o que a gente, né, pode observar? Que os sociólogos eles se interessam pelas causas, né, da mudança ou da desintegração dos grupos, como nós falamos aqui. Já estou na página 16. Por que alguns casamentos duram? Por que alguns casamentos terminam em divórcio? Por quê? O que acontece? O que está acontecendo com as famílias? Né? A gente hoje tem a questão das gerações, né? Então, os baby boomers, a geração X, geração Y, geração Z, né? Geração milênio. O que está acontecendo? Né? Como é que essas gerações convivem, seja na igreja, na sociedade, na família? E aí, assim, por que em alguns países o número de divórcios é maior do que em outros países, né? Por que em algumas épocas tem mais divórcio do que em outras?
qual o relacionamento, né, entre marido e mulher, pais e filhos. Hoje a gente tem a discussão, né, ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Afinal de contas, a gente nasce homem, a gente não nasce homem, a gente nasce mulher, não nasce mulher, né? Então, digamos, o homem e a mulher são iguais, não são iguais, são idênticos, não são idênticos, né? E aí, diante dessas situações, você se debruça para discutir o que está acontecendo com o nosso tempo, né? Qual que mundo espera a gente, né, lá na frente? Como é que vai ser a sociedade do futuro, né? E aí, por exemplo, em relação, né, à questão, né, a família, por exemplo, como é que deve ser a relação das famílias monoparental, anaparental, né? A gente, digamos, homem com homem, mulher com mulher, homem e mulher, uma mulher e dois homens, um homem e duas mulheres, né? E aí a questão da poliafetividade, união estável, casamento. Então, o que está acontecendo, né, com a nossa sociedade, e por que alguns grupos da sociedade possuem mais bens materiais, né, e mais ou menos prestígio do que os outros? Por que em alguns lugares as pessoas têm menos recursos, mas elas são bastante consideradas? Em outros lugares, né, elas têm poucos recursos e muito consideradas, em outros elas têm muito recurso, mas pouco consideradas. Ou então, o que faz com que os velhos sejam honrados lá no Oriente, e o que faz com que os velhos sejam humilhados, desonrados, maltratados, desrespeitados aqui no Brasil? Então, da gente poder... Por que os japoneses vêm para a Copa do Mundo aqui no Brasil, catam o lixo da gente, e a gente joga lixo para o japonês catar? Então, o que tem de diferente, né, nessa sociedade? E aí ele se debruça e discute isso. Ele não está discutindo o Satanás, ele não está discutindo o Gabriel, ele não está discutindo, né, carinha de anjo, ele não está discutindo nada desses negócios. Ele está discutindo a questão das consequências do relacionamento da vida em sociedade, né? E aí, a gente indo já para a página 17, a gente deve lembrar, né, que tem aqui uma pergunta falando sobre conceito, né, objeto e objetivo das ciências sociais. Se a gente, por exemplo, for lá na página 9, a gente vai observar o seguinte, né, que o objeto das ciências sociais é o que? O ser humano em suas relações sociais. E o objetivo das ciências sociais é ampliar o conhecimento sobre o ser humano em suas interações sociais, que é o caso da política, da economia, né, da sociologia e da antropologia, não é isso? E aí, em relação, por exemplo, à questão de fatos sociais, a gente lembrou aqui sobre o caso de você ir de terno para uma praia, né? Ou de você ir com roupa de banho para um tribunal de justiça, se a gente for dar um exemplo. Então a gente verifica que não cabe. Por que não cabe? Antes de você nascer não cabia. Entendeu? Então é um tipo de situação que... mas é falta de respeito. É falta de respeito de acordo com a nossa sociedade, né? Então, digamos, nós entendemos que o casamento ele se dá mediante registro em cartório. Só que na sociedade de Isaac e Rebeca não tinha cartório para registrar, né? Então, eu e você, quando a gente se casou, a gente colocou uma aliança no dedo. Agora, o índio e a Índia, né, no Brasil colônia, não tinha uma cerimônia com um pastor evangélico colocando a aliança no dedo, né, cantando música da Bruna Carla. Então a gente percebe que assim, toda sociedade tem o seu mecanismo, né, o seu fato social. E de acordo com o que eu até marquei aqui para a gente não ter dificuldade, né, o fato social ele tem a generalidade, né, que é comum aos membros do grupo, página 13. A exterioridade, que é externo ao indivíduo, e a coercitividade. Os indivíduos se sentem obrigados a seguir o comportamento estabelecido. E aí onde entra a dificuldade, às vezes, do cristão, porque ele está numa sociedade, né, em que algumas coisas que ele defende como certo, nessa sociedade é errado. E algumas coisas que ele prega que é pecado, nessa sociedade é louvável. Então, aí a gente precisa ter consciência do que está acontecendo para a gente decidir, né, se a gente vai pegar o efeito manada ou se a gente vai provocar algum tipo de transformação. E eu citei
não falando pejorativamente, mas até mesmo reconhecendo o empenho e o desempenho do movimento LGBT, que na época era a GLS, que se você observar, foram a cada dia, né, articulando e conquistando espaço na sociedade, de modo que um tempo atrás tinha o crime de pederastia, não teve mais, aí depois teve o homossexualismo como doença, agora não existe mais, não se fala mais em homossexualismo, se fala em homossexualidade, há um tempo atrás virou opção sexual, agora é orientação sexual, e aí a cada dia que se passa, né, nas artes, nas ciências, no direito, na política, as coisas vão mudando. Por quê? De acordo com Jorge Barna, no seu livro Transformando a Visão em Ação, a gente, numa questão de décadas, mais ou menos 20 anos, né, que Jorge Barna fala, uma visão ela vai se transformando numa ação. E aí eu lembro que há algumas décadas atrás, Júlio Severo tinha um livro da antiga editora Betânia, não, Betânia ainda existe, a loja que acho que não tem mais aqui no Rio, lá perto do 1º Distrito Naval, no Rio de Janeiro. E aí tinha um livro chamado O Movimento Homossexual, né? Talvez você ainda encontre na internet, consiga comprar pelo correio, né? O Movimento Homossexual. Ele é um livro que, assim, ele está defasado porque ele não é dessa época. Mas você lendo, você consegue acompanhar algumas transformações, inclusive no ambiente evangélico, que hoje tem as igrejas chamadas inclusivas, que não são chamadas de inclusivas porque recebem todo mundo. São chamadas inclusivas porque pessoas LGBT, GLBT, né, LGBTK, né? Eu sei que assim, eu estou desatualizado, eu tenho que, né, me situar. Aí o que acontece? Em relação a essas mudanças aí, essas igrejas, elas recebem essas pessoas. Vocês devem lembrar que há pouco tempo atrás, a Convenção Batista Brasileira desligou uma igreja, porque essa igreja chegou a publicar na internet que ela fazia transferência, né, e recebia na sua membresia homoafetivos. E aí isso, né, ganhou uma certa dimensão, teve uma comoção muito grande no ambiente batista da Convenção Batista Brasileira, ambiente batista conhecido como a Igreja Batista Tradicional. E aí o que acontece? Teve toda uma repercussão isso daí, e eu não sei se dá para perceber, que lá atrás nem o ambiente secular recebia direito isso. Você vai lembrar, né, eu até mencionei aqui na semana passada que Ney Matogrosso cantava o quê? Thelma, eu não sou gay, o que falam de mim são calúnias, meu bem, eu parei. Então você vê que assim, a própria sociedade, o ambiente secular tinha uma certa rejeição. Hoje não tem mais, né? Há um tempo atrás... vai ser sobre isso aqui, né? Sim. Então tá bom. Aí nesse caso, em relação a isso, né? Porque semana passada a gente estava discutindo se Deus existia. E aí em relação a isso, né? Por exemplo, a respeito desse assunto, há um tempo atrás, era comum uma criança levar uma chinelada, varada, né? Então... eu apanhei com vara de goiaba, minha mãe apanhou com vara de marmelo, e assim, hoje isso é violência doméstica. Então hoje, até o vovô que bateu no papai, se vê o papai batendo no neto, fala assim, faz isso não, tem que conversar. E aí o pai fala assim, confuso, não estou entendendo, porque você não conversava comigo, né? Não, mas aí começa todo o gaguejar para explicar a situação. E por quê? Porque o ambiente secular mudou e isso influenciou o ambiente religioso. Há um tempo atrás, né, quando uma menina ou um rapaz, eles estavam na membresia da igreja, mantendo relação sexual antes do casamento, o pai da menina ou o pai do rapaz, os pais da menina ou os pais do rapaz, levavam o nome deles para exclusão. Aí hoje, por exemplo, a gente já vive uma situação em que não apenas os pais do rapaz, mas às vezes até o pessoal da membresia da igreja faz vista grossa, segura a onda. Se o pastor de repente for dar uma trava, a coisa fica meio chata e tudo, e a gente só passa o cerol se a barriga cresce, né? Como se o pecado fosse a gravidez, quando o pecado é a fornicação e não a gravidez é bênção.
né? Então a gente, por exemplo, observa, né, que assim, diante dessas situações, olha como é que as coisas vão mudando no ambiente macro, e a igreja, como é grupo social, ela vai mudando também. E aí a gente tem que parar para se perguntar o seguinte: até que ponto a mudança é boa e até que ponto a mudança é ruim? Hoje eu estou aqui falando com vocês, né, e estou gravando o vídeo e vai para a internet. E aí a Rosana, que não está aqui, ela vai poder assistir depois. O Wagner, né, que precisa ir para o trabalho, vai assistir depois. E assim, então a gente verifica que a tecnologia, as mudanças, elas não são de todo ruim. Mas em compensação, a gente também tem o pessoal do Estado Islâmico que degola alguém e bota na rede social. Então, não sei se dá para perceber que assim, o problema não é a internet, o problema é o homem. E o homem, com internet ou sem internet, ele consegue pegar a tecnologia e levar para o mal. Um dia o avião foi criado, depois o avião foi usado para jogar uma bomba atômica, né? Tá dando para entender? E aí nesse caso, assim, eu não sei se, não esqueci de você não, Marcelo, se dá para perceber a questão dos fatos sociais, que é o que interessa o sociólogo, né? E é importante a gente lembrar, né, que depois de Durkheim, ou Durkheim, é que a gente verifica o seguinte: a sociologia, em vez de ter aquele resumo grande que eu pedi para vocês anotarem, não sei se vocês lembram, definição de sociologia, para Durkheim é apenas o quê? A sociologia é o estudo dos fatos sociais. Ponto. Descobriu o que é fato social? Então, é isso que a sociologia estuda. Pois não, Marcelo? Então, dentro da sociedade temos dois extremos, temos direita e esquerda. Mas tem uma questão, nós somos cristãos, uma questão sobre o homossexualismo. Até que ponto a gente deve aceitar essa questão? Até mesmo o aborto. Na verdade, o aborto, nós não devemos ser a favor, mas se a pessoa pedir um conselho pra gente, a gente fala mesmo assim, e a pessoa quiser fazer mesmo assim, o que a gente vai fazer? Não vai ser a gente que vai cuidar? Então, a gente não pode fazer nada em relação à pessoa a querer fazer e a gente repreender a pessoa. A gente repreende a pessoa falando que é errado, mas o que tu vai fazer? Porque não é com a gente, entendeu? Mas pelo que eu percebi, então você não está perguntando, você está dando uma contribuição. Não, na verdade, eu quero saber o que o senhor pensa disso. Ah, obrigado. Então, o que acontece? Eu entendo que o gay deveria deixar o crente ser crente e o crente deveria deixar o gay ser gay. Eu entendo que se cada um, né, tomar conta da própria vida, tá de boa, entende? Eu sou contra a prática do aborto. Só que os céus são do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Você não vê Deus botando um cadeado e impedindo uma mulher de ir abortar. Você não vê Deus trancando, né, o homicida, né, para ele não matar alguém. A terra Ele deixou para os filhos dos homens. E os homens escolhem se querem temer a Deus ou não. Por isso que existe o inferno. Isso, estou falando uma perspectiva teológica, obviamente. E aí, o que acontece? Eu, como cristão, obviamente, se um camarada chegar para mim e falar assim: tá, mas o que você acha, né, de homem com homem, mulher com mulher e tudo tal? Eu falo: olha, eu entendo, né, que a pessoa ela tem uma atração pela outra, mas a Bíblia considera isso pecado. Então, eu vou ter dificuldade de aprovar isso. E aí, mas isso é preconceito. Não, preconceito não, porque de acordo com a minha fé, até um casalzinho hétero que transa antes do casamento está pecando. De acordo com a minha fé, até aquela olhadinha que o irmão dá quando a esposa dele não está vendo, aquilo ali é pecado. De acordo com a minha fé, né, você dizer sim e não está falando a verdade é pecado. Então, se for assim, a gente não é apenas homofóbico. A gente é adulterofóbico, a gente é mentirofóbico, né? Claro que eu estou inventando as palavras, né? Então a gente é o olhadinhofóbico. Então a gente é fóbico de um monte de coisa, né? Só que o que acontece com a gente? A gente, infelizmente,
consegue odiar o pecador junto com o pecado. Esse é o problema. Né? É aquele caso, você vê pelo próprio Facebook, o pessoal descarrega ódio nas pessoas. Por exemplo, vamos pegar esse negócio de Lula e Bolsonaro. O que tem de irmão, chamando irmão de idiota na internet por causa de uma preferência política não está no gibi. Quando Jesus fala o quê? Aquele que chamar o seu irmão de tolo é passível do fogo do inferno. Por quê? Porque aquele que odeia o seu irmão é assassino. E um assassino não tem parte com Deus. Então a gente olha para uma situação dessa, você vê a que ponto o crente chegou. Então eu entendo o seguinte, olha, bem, Tim Maia já dizia, vale tudo, só não vale dançar homem com homem nem mulher com mulher, né? Mas Tim Maia morreu e o mundo mudou. Então nesse caso, né, acho que Tim Maia seria processado hoje em dia se estivesse vivo. Então diante de uma situação dessa, eu entendo que, olha, cara, segue sua vida. Eu sigo a minha. Vou pregar o evangelho? Vou. Dizendo que a olhadinha é pecado, dizendo que falar mal dos outros é pecado, dizendo que ficar imaginando o mal dos outros é pecado, dizendo que falar pelas costas, a maledicência, a difamação é pecado, dizendo, né, que, digamos, deixar de congregar é pecado, entende? Rebelião é pecado, abuso de poder na igreja é pecado, adorar a denominação é pecado, não apenas homem com homem. Então o que acontece? Tudo isso a gente diz que é pecado. Então, por favor, deixa a gente continuar pregando o que a gente prega. Agora, o problema é que o crente ele não faz isso. O crente fala, olha, essa gente não presta. Gente, olha, existem homossexuais que são fiéis um ao outro e existem heterossexuais que são infiéis um ao outro. Existem homossexuais que não violentam os filhos adotivos e existem heterossexuais que violentam sexualmente seus filhos biológicos. Então não vamos chegar e colocar algumas características nas pessoas sem as conhecer. Né? Exatamente, é o preconceito, e por causa desse preconceito, né, baseado no estereótipo, a gente discrimina. Quando, por exemplo, não era para a gente discriminar nem o assassino, era para a gente condenar o assassinato. Era para ser assim. Só que se o cristão não vai para o culto, se o cristão não lê a Bíblia, se o cristão não respeita o pastor, eu vou querer que esse camarada ele consiga ter amor, né, pelo assassino, é querer demais, entendeu? Então é um tipo de situação, né, que é importante a gente entender o seguinte: você pode continuar sendo contra o pecado, só que não vamos esquecer que aquele pecador que de repente você está tendo antipatia por ele, Jesus morreu por causa dele. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas ele matou, ele roubou, ele prostituiu, ele fez e aconteceu, tá, mas Jesus pagou pelo pecado dele. Ah, mas se ele não se converter, ele vai para o inferno. O membro da igreja que também não se converter vai para o inferno, sem nunca ter feito nada disso. Então é melhor a gente fazer o seguinte: vamos evangelizar? Vamos cuidar da nossa consagração? Vamos ser um crente melhor? E aí o que acontece? Se o camarada ele tá lá naquela prática promíscua dele, ele olha para minha vida e fala assim: pô, eu queria tanto ser como você. Pô, senta aí, cara, vamos trocar